Olá, amigos e amigas de RPPS, eu sou o Jackson Secom e você está no canal Saber RPPS. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Progestão RPPS e falar de um tema importantíssimo que é manualização e mapeamento de processos. E a gente vai começar pelo porquê, né? Por que manualizar e mapear processos? O próprio Progestão RPPS nos direciona, né, a quais atividades são necessárias a manualizar e mapear processos, né? Então, todas as atividades também de boas práticas de gestão administrativas, financeiras, né? Em todos os ramos aí de governança corporativa, nós temos a manualização de processos e o mapeamento, né, de processos como marcos principais, fundamentais dessa instituição de boas práticas. E no Progestão RPPS não seria diferente, né? Nós apresentaremos a seguir algumas ações necessárias, né? Mas mesmo que você não implante, né, Progestão RPPS no seu instituto, nós entendemos como um importante mecanismo, né, de boa prática para todos os institutos, mesmo aqueles que não aderem e não implantam o Progestão RPPS. Essas ações de manualizar e mapear processos, ela é fundamental pela boa rotina de trabalho, boa rotina dos procedimentos do RPPS. E a gente traz esse primeiro item aqui, né? Deixa eu sair da frente aqui, como refém de servidor especializado. Por quê, né? Aqui não entenda a palavra refém como na sua forma negativa, né? Mas de uma forma que o instituto, ele de alguma forma, né, ele está sendo prejudicado porque um determinado serviço ou um determinado objetivo a ser alcançado só pode ser realizado por um servidor, né? Aí, por isso a forma do refém. Porque nesse ponto, né, o instituto ele acaba perdendo porque ocorra, né, alguma ação desse servidor não está apto à atividade, né, seja por uma questão de doença, seja por questões de férias ou qualquer outro tipo de situação, né, aquele serviço para, né? E a gente sabe hoje que os institutos de previdência, até objeto de alguns memes que a gente publica nas nossas redes sociais, né, é muito intensa a rotina de trabalho hoje de um instituto, né? Então acredito que não é um caso isolado de um servidor ou outro que as rotinas são muito intensas. Então acredito que todos os institutos, né, por ser uma mini prefeitura, vamos dizer assim, por ter rotinas próprias, né, e vários setores diferentes e vários assuntos, né, que não é rotina na maioria dos órgãos públicos, né. Um exemplo é a questão atuarial. Eu ter poucos, né, ou um servidor especializado em uma rotina, eu querendo ou não, eu fico refém desse servidor. E não é só pelo lado de ficar refém do servidor, né? Eu levo também pelo outro lado, né? O servidor também ele precisa ter os benefícios, né? De um servidor, de um funcionário, né, padrão como férias, né, semanas de prêmio incentivos, dias de folga, que é importante também para o servidor. Então, a partir do momento que eu tenho um servidor, né, para fazer uma ação, e aquelas ações, né, só estão na cabeça daquele servidor, não está relatado em nenhum manual, nenhum fluxo de trabalho, eu acabo prejudicando o instituto, como também eu acabo prejudicando o servidor, né? Eu conheço casos de servidores que não tiravam férias há mais de 10 anos porque não queriam passar o serviço para outros servidores, como também eu conheço servidores que não tiravam férias há mais de 10 anos porque o serviço não permitia, né? Só aquela pessoa sabia fazer aquela determinada atividade. Então isso não é nem saudável para o instituto e nem saudável para o servidor. Então, a manualização e o mapeamento de processos vem nessa linha para que qualquer servidor, né, do instituto
com um conhecimento pretérito de algumas ações, né, possa desenvolver a atividade apenas seguindo o manual e o fluxo do processo. Essa seria a grande ideia, né, do mapeamento e a manualização de processo. Justamente trouxe a discussão essa tona, né, justamente para a gente entender a importância do mapeamento de processos, né? Para que eu não fique refém, né? E esse refém entre aspas, né? Não na forma negativa, mas sabendo que tanto o servidor como o instituto ele pode perder nesse processo, né? No qual um servidor apenas saiba fazer aquela atividade ou aquele serviço. Passamos então ao que o Progestão nos diz, né? Então o Progestão ele se preocupa, né? Ele protege, né, várias ações, né, dentro do Instituto. Áreas sensíveis que a gente sabe, né, que é objeto apenas do Instituto, né, como áreas de benefício, por exemplo, né, a área de Comprev, a área de investimentos, são áreas que basicamente é muito relativo do próprio Instituto, né, nem todos os órgãos ele tem esse tipo de atividade, né. Então, hoje elencado no Progestão, nós temos as áreas de benefício, arrecadação, investimento, Comprev, atendimento, financeiro e outras áreas, né, importantes também, como a área administrativa, atuarial, jurídica e TI. E o próprio manual ele nos direciona, né, para as ações a serem mapeadas e manualizadas de acordo com o nível de aderência, né? Então, para o nível 1, o RPPS precisa ter pelo menos duas áreas obrigatórias, sendo ela de benefício e arrecadação. E para cada área dessa, ele indica, né, processos que devem ser mapeados e manualizados, né? Por exemplo, no nível 1, na área de benefícios, ele indica que haja mapeamento e manualização de processos em concessão e revisão de aposentadorias e pensões. Tanto também na arrecadação, cobrança de débito de contribuições em atraso no ente federativo e dos servidores licenciados e cedidos. E assim ele vai fazendo para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3 e para o nível 4. Então, quanto maior a aderência do Instituto, né, mais mapas, mais manuais ela vai ter que desenvolver para que possa, né, conseguir a certificação do Progestão. Ao nível 3, por exemplo, nós teremos que ter 6 áreas, né, obrigatórias, sendo ela benefício, arrecadação, investimentos, Comprev, atendimento e financeiro, né? Então, cada uma dessas atividades aí tendo mais do que um mapeamento e fluxo a ser desenvolvido. Basicamente é isso que o Progestão nos diz, né? Mas dois conceitos aqui são importantíssimos para que nós possamos compreender. O primeiro deles é o mapeamento. Então, o mapeamento é a representação gráfica, né, de todas as etapas, atividades, fluxos, recursos, responsáveis, né, no processo organizacional, com o objetivo de entender, analisar e melhorar sua eficiência e sua eficácia. Já na manualização, né, é o processo de documentar formalmente os procedimentos, as normas, rotinas, responsabilidades e fluxos de trabalho de uma organização ou setor, com o objetivo de padronizar, orientar e garantir a execução consistente das atividades. Isso aqui é importantíssimo porque é uma das premissas fundamentais do Progestão, né? Então, só para a gente resumir e saber a diferença entre mapear e manualizar, mapear é o fluxo, né? É o desenho, é a representação gráfica, são as caixinhas, vamos dizer assim, né? Onde cada atividade vai estar relacionada com outras. E a manualização é o documento, né? É documentar o passo a passo, como que eu vou fazer, né? Cada atividade, cada passo a passo a ser desenvolvido. E aqui a gente finaliza essa aula, né? No próximo vídeo nós vamos fazer uma aula experimental, né? Uma aula prática de como fazer um mapeamento de fluxos, né? E aí eu te convido a permanecer conosco nessa próxima aula
Fique com Deus e bons estudos.